Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje é dia 18 de novembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Os ucranianos e os russos estão redistribuindo, como era esperado, as forças que estavam aqui em Kherson. Ficaram apenas uma pequena quantidade para fazer a defesa do Rio e o resto foi todo redistribuído. Isso está levando a Ucrânia a avançar em vários lugares, pelo motivo óbvio que haviam mais soldados ucranianos ali do que russos, né? Os bombardeios ucranianos na retaguarda russa foram retomados aqui em todo o fronte de batalha, com consequências bastante graves para os russos. Surgiu também uma nova hipótese sobre aquele míssil que caiu aqui na Polônia, que não se sabe se seria russo ou ucraniano. Surgiu uma nova hipótese para explicar por que seria um míssil russo no final das contas. E os russos realizaram uma operação de perfídia para tentar enganar os ucranianos. E acabaram mortos num vídeo que se tornou muito polêmico. Vamos ver esses assuntos todos em detalhes. Essas notícias foram trazidas por Foi Roubado, Faz o L, Simonates e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E chegaram umas camisas novas lá na loja do canal também, pimentanocafé.com.br/visão libertária, o link está na descrição do vídeo, tem um monte, eu vou usar aqui ao longo dos próximos dias para vocês ficarem sabendo os novos modelos que chegaram lá, né? Bom, enfim, o que teve ontem foram várias explosões em Donetsk, aqui uma delas, aqui outra delas ao longo da noite. Donetsk é na cidade de Donetsk mesmo, que está ocupada pelos russos desde 2014. Então houve aqui várias explosões lá na cidade. Houve também uma explosão em Ilovaisk, essa cidade aqui próxima de Donetsk também, né? Mas não foi só notícia boa no fronte de batalha, não. Os russos também supostamente declararam que já conseguiram chegar nessa outra cidadezinha aqui, Optimi. Porém, os ucranianos não confirmam esse avanço russo, né? Optimi é uma cidade que é crítica, na verdade é um pequeno vilarejo, é crítica pela tentativa russa de pegar Avdiivka. Avdiivka é uma cidade muito difícil de ser conquistada, porque ela está no alto, ela é bem maior, mais alta do que a região em torno dela, e tem vários lagos e rios aqui no entorno, de forma que os russos tentam pegar a cidade há muito tempo e não conseguem. E estão tentando fazer uma operação de circular a cidade aqui, de cercar a cidade, para expulsar os ucranianos daqui, mas não tem tido muito sucesso, não. Esse avanço russo aqui foi o único que foi registrado, enquanto os ucranianos continuam avançando em várias regiões aqui, principalmente aqui no fronte de Svatov para Kreminá, mas também aqui existem reportes que eles retomaram essa floresta toda aqui ao sul de Kreminá e estão conseguindo avançar com muita rapidez, justamente porque liberaram as tropas ucranianas que estavam na região de Kherson, né? É lógico, não liberaram 100% das tropas, tanto os ucranianos quanto os russos mantiveram uma parte das tropas aqui para vigiar o rio. Os ucranianos também têm toda a operação de tirar minas, esse tipo de coisa, mas as tropas de ataque mesmo, as tropas avançadas de elite dos ucranianos todas foram liberadas daqui e já estão sendo usadas em outros pontos, né? E muita gente fala isso, mas os russos também liberaram as tropas melhores deles que estavam aqui, estão usando em outros pontos. E é verdade também, os russos também estão fazendo isso, a gente já viu que os russos estão tentando avançar em vários lugares também. A questão toda é a seguinte, eram muito menos tropas russas aqui do que ucranianas. Estima-se que haviam no máximo 40 mil russos nessa região e ucranianos chegavam a 80 mil. O que é natural, porque os ucranianos estavam no ataque aqui, os ucranianos estavam avançando aqui. E para você atacar, a proporção é sempre muito maior do que quem defende, né? Então, no final das contas, foram liberados muito mais ucranianos aqui do que russos, e isso está fazendo a diferença na frente de batalha. É lógico, os russos também contam com os recém-mobilizados, que são uma quantidade grande de pessoas, embora altamente destreinada, né? Enfim, se esperam aí batalhas muito duras nos próximos dias, e os ucranianos já retomaram todo o processo de destruir a retaguarda russa, que deu tão certo até aqui, né? Também em Mariupol houve grandes explosões lá na cidade, e Mariupol é essa cidade aqui, repara que ela fica bem na retaguarda, e
ela está sem luz, ficou sem luz durante um tempo, depois a luz voltou, mas novamente foi atingido aqui alvos lá em Mariupol nessa noite, né? As forças públicas de ocupação, né, o pessoal que está administrando a cidade lá, disse que as defesas antiaéreas funcionaram, mas dizem que houve um ataque na base militar de reparo, né? Eles têm uma base lá que eles usam para reparar equipamentos e teria sido o alvo desse ataque. Acabou caindo a eletricidade também, mas isso foi só uma consequência indesejada, né? O Bars 13, que é o comandante lá, um dos bloggers russos militares lá dos russos, né? Eles tá dizendo aqui que a luta continua em Svatov, Kriminá, e notou que a Ucrânia agora também está atacando na direção de Lysychansk e Popasna. E ele disse que várias unidades ucranianas de Kherson foram recolocadas ali no fronte de Luhansk. Então, é aquilo que eu mencionei para vocês, eles estão, de fato, redirecionando as tropas, refazendo isso daqui, né? Então, aqui ele está dizendo aqui a tradução disso, né? O inimigo lançou vários ataques em Svatovo e na direção de Kupiansk, e os ataques foram repelidos. Ontem os ataques das Forças Armadas Russas para retomar Makayivka também não tiveram sucesso. O inimigo está firmemente entrincheirado nessas duas posições. Hoje houve tiros de artilharia trocados nessa direção, mas ninguém tomou ação ativa. Ontem os inimigos checaram nossas defesas no sul de Kriminá. A artilharia começou na manhã com um bombardeio massivo nas nossas posições do lado de Srebrenyansk, na floresta de Srebrenyansk. Como eu falei para vocês, é essa floresta aqui, que segundo os ucranianos eles conseguiram avançar bastante aqui, segundo os russos não, estavam só testando o pessoal, né? Uma ação fundamentalmente diferente por parte do exército ucraniano foi a tentativa de conduzir ofensivas ao sul de Kremina. Aqui está escrito Kremlin, mas provavelmente foi um erro de digitação ou de tradução. Na direção de Lysychansk, né? Lysychansk está aqui, ou seja, como eu falei, eles estavam aqui nessa região, nessa floresta aqui, e também em Bilororivka, e estão tentando ir em direção a Lysychansk. O inimigo ontem também tentou avançar próximo a Popasna. Criaram uma nova seção ativa do fronte na ofensiva em Luhansk das forças inimigas, né? As forças inimigas, ou seja, ele está falando aqui evidentemente da Ucrânia, foram reforçadas como previsto por unidades retiradas do fronte de Kherson. Esse é o problema dos russos. É o que eu falei para vocês, os russos recuaram para preservar as tropas deles, para usarem as melhores tropas em outras posições do fronte, mas o fato é que liberaram muito mais tropas ucranianas já experientes, já capacitadas, que estavam atuando ali em Kherson. Vamos ver quem vai se sair melhor no final das contas, né? Bom, esse vídeo aqui, eu não vou tocar o vídeo porque é um vídeo de ação, tem tiros, mortes e coisa e tal, o YouTube não gosta desse tipo de coisa, mas é um vídeo que está circulando em várias redes sociais e é um vídeo bastante polêmico. O que acontece? O que é mostrado no vídeo? Eu vou explicar para vocês. Os russos começam a se render para os ucranianos, saem da casa e coisa e tal. No final, um último russo que está saindo, não se sabe se isso foi planejado ou se ele se revoltou na última hora, ele se recusou a se render e atirou nos ucranianos. Os ucranianos, em resposta, atiraram de volta e mataram todos os russos, inclusive os que haviam se rendido. Então, isso é uma questão meio zona cinza. Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Os ucranianos estão chegando aqui numa posição russa, os russos não têm para onde ir. Aqui eles estão nessa casa, os ucranianos já estão tranquilos, já cercaram a casa completamente. Aí você não vê muitos ucranianos porque eles estão evidentemente atrás das câmeras, mas tem um grupamento grande aqui e nessa casa tem vários russos. E aí eles começam a negociar a rendição e os russos começam a se render, eles começam a sair da casa e deitar ali no chão, né? Até aí tudo bem, isso faz parte, mas quando chega aqui no finalzinho, esse último aqui, ó, que tá saindo aqui, ó, ele sai com a arma em punho, tá vendo? Ele tá com a arma aqui, ó, a arma em punho dele aqui, e ele imediatamente começa a atirar nos ucranianos, matando pelo menos um ucraniano, aí vem a confusão danada, e daí os ucranianos acabam matando todos os russos.
E o que é isso? Isso é um crime de guerra conhecido como perfídia. Tem explicação aqui do Chris O. O vídeo que emergiu aí dos soldados ucranianos aparentemente abrindo fogo contra um grupo que se rendeu de russos, de prisioneiros, matando todos eles, após um russo abrir fogo contra os ucranianos. Isso é um crime de guerra? Bem, aí ele explica aqui que de fato os acidentes desse tipo não são diferentes. Na verdade não é um acidente, isso pode ser um acidente ou não. Tem que lembrar que tá todo mundo ali nervoso, aquela situação ali não é... É muito fácil pra gente que tá aqui sentado na mesinha aqui, tranquilo, tomando o nosso cafezinho, falar, ah não, tinha que ter matado só o que se rebelou e deixado os outros prisioneiros sem matar e coisa e tal. O problema é que você tá ali naquela hora ali, tá todo mundo nervoso, né? Existe sempre essa possibilidade da perfídia, que é um ataque, que é fingir se render. O que é perfídia? Fingir se render, e justamente quando o inimigo está vulnerável ali, recolhendo os prisioneiros e coisa e tal, você atacar esse inimigo, né? Então, os prisioneiros de guerra, com certeza, são protegidos na Convenção de Geneva, mas a Convenção de Geneva também proíbe a prática de perfídia, e isso no artigo 37 do Protocolo 1º, né? Que diz o seguinte: é proibido matar, ferir ou capturar adversário através do recurso à perfídia. Ou seja, o que é perfídia? Atos convidando o adversário ou levando ele a acreditar que você está... que ele é obrigado a te proteger, a te garantir a sua segurança sobre as leis de proteção, e com o intento de trair essa confiança e atacar o adversário. Isso constitui perfídia, né? Então, por exemplo, o que é perfídia? Enganar com a intenção de negociar com uma bandeira branca ou bandeira de paz para se render, e depois acabar atacando o outro exército que estava achando que você estava se rendendo, né? Enfim, isso é perfídia, isso é um ato de perfídia, e é o que aparentemente aconteceu nesse caso aqui. É lógico, não dá para saber se todos os soldados, essa é a grande questão, se todos os soldados combinaram isso para ser um ato de perfídia, ou seja, vamos fingir a gente se entregar, e quando tiver o restinho da gente aqui, a gente vai, e o último vai e atira e mata um monte de ucraniano, levando o ucraniano com a gente, né? Ou talvez até esperando que os ucranianos fossem poupar os outros soldados que haviam se rendido. Por que isso faz sentido? Porque foi o último soldado russo saindo atirando nas pessoas, atirando nos ucranianos, né? Então dá a entender mesmo que foi um ato planejado, um ato de perfídia, e nesse caso foram todos mortos no final das contas, né? A outra possibilidade é que realmente a maior parte dos soldados tenha se rendido e coisa e tal, mas aí teve um cara que resolveu se rebelar e atacar os ucranianos. A questão é a seguinte, não tem como saber o que aconteceu. O que o Chris O fala aqui é justamente isso. Certamente a Ucrânia vai investigar isso, né? Isso não é a primeira vez que isso acontece. Isso já aconteceu várias vezes em várias guerras. Talvez essa seja a primeira vez que isso é capturado num vídeo, né? É visto acontecer ao vivo. Então, talvez isso seja o caso, mas não é uma coisa incomum de acontecer a perfídia. E essa é toda a questão, porque para pensar, é um movimento ali de confiança, né? Tá todo mundo preocupado ali, né, um confronto direto entre duas tropas ali, todo mundo tá com medo de morrer naquele momento. Quando os russos começam a se entregar, assim, o pessoal começa a relaxar, começa a achar que tá tudo ok. O golpe é justamente esse. No finalzinho sai esse cara e tenta matar o máximo de ucranianos possíveis, levando junto com eles, né? Imaginando que os colegas deles que se renderam vão continuar vivos. Se estavam todos no golpe, meu amigo, foi muito merecido o que aconteceu. Enfim, o Chris O explica aqui, justamente falando sobre esse vídeo aqui, né, sobre o cara. Agora, o que ele fala é o seguinte: pode ter sido um crime de guerra matar os prisioneiros? Isso daí certamente vai ter um tribunal para investigar, porque é o que eu falei. Se foi armado por todos eles, se todos eles combinaram de fazer isso, então são todos criminosos de guerra, e terem sido mortos nessa situação não é nada demais. Agora, se foi realmente um último que ficou rebelde, que resolveu atirar e tentar levar alguns ucranianos com ele,
aí pode-se confirmar realmente um crime de guerra por parte dos ucranianos ao atingirem os russos ali, né? Enfim, como ele fala aqui, não tem dúvida, isso vai ser investigado pelas autoridades ucranianas, mas não é uma questão preto e branco, ou seja, não é uma questão firmemente demarcada, né? Esse tipo de situação é uma situação complicada e lembra, de novo, para gente que está aqui sentado na cadeirinha fazer esse julgamento é muito fácil, né? O cara que está ali na hora colocando a vida dele em risco é outra história. Repara como é que essa situação é muito diferente dos crimes de guerra cometidos pelos russos, que tipicamente são tortura para tentar obter confissão, bombardeio de alvo, ataque a alvos civis e coisa e tal, que realmente é uma coisa que não tem nenhuma zona cinza ali. É claramente um crime de guerra, né? Ao passo que isso daqui pode ser um crime de guerra também. Certamente os ucranianos vão investigar esse caso que aconteceu, mas muito provavelmente é perfídia. Então, na verdade, quem cometeu o crime ali foram os russos. Bom, o gato especial de Kherson está colocando aqui umas imagens de mais pirâmides e mais casamatas, aqueles bunkers de concreto que os russos têm usado ali na região. Tá vendo? Tem um monte de bunker aqui. E tem mais triângulo aqui, daqueles triângulos pequenininho que os ucranianos destroem com muita facilidade. E a grande questão isso daqui está em Melitopol. É pouco provável que isso aqui seja destinado a Melitopol, porque Melitopol fica aqui bem no meio aqui, fica bem aqui nessa região, né? E pode ser que esteja aqui só de passagem, indo talvez para aqui próximo a Kherson, pode ser que esteja indo para Mariupol e coisa e tal, ou pode ser que eles também estejam preparando defesas aqui em Melitopol, né? Todo mundo sabe já há algum tempo que existe um grande interesse ucraniano de avançar nesse fronte aqui, chegando a Melitopol, porque isso daqui causaria um dano enorme aos russos no final das contas. A questão será que os ucranianos já têm tropa suficiente para fazer isso? A gente não sabe. Os russos têm feito algumas defesas bem na retaguarda, né? Aqui em Mariupol também a gente falou alguns dias atrás que eles construíram um monte de defesas, de diques, de coisas. Uma coisa estranha, porque Mariupol está muito na retaguarda, né? É que eles já estão realmente vendo o colapso dessa fronte aqui em Zaporizhzhia. Ontem, um grupo de hackers polonês e ucranianos fizeram uma operação contra empresas russas de pagamento e, segundo eles estão dizendo aqui, 4 sistemas foram totalmente aniquilados. A maior revenda de carros na Rússia está paralisada porque os backups também foram destruídos, né? Então, a ROFLSP, que é um serviço de partes de automóveis, também foi terminado. Então está aqui as informações que eles estão divulgando aí do ataque que eles fizeram. É coordenado entre ucranianos e poloneses, como eu disse, hackers poloneses e ucranianos, e mostrando eles apagando tudo aqui no sistema dos caras lá e deixando totalmente sem ação o sistema dos vendedores de carro russos, né? Perfeito, excelente mensagem isso. Os russos são especialistas em ataque cibernético. É ótimo que os ucranianos se unam a outros hackers de outros lugares do mundo e também façam esse tipo de ataque na Rússia, né? E, embora isso daqui faça parte da infraestrutura civil russa, lembra, não houve morte de ninguém, não houve nenhum ataque com risco mortal para ninguém, apenas dano econômico. O Arestovich fez mais uma live ontem em que ele fala algumas coisas interessantes, né? Em Kherson, a artilharia ucraniana tem atingido vários alvos russos, então destruindo muita coisa, postos de comando, armazéns e coisa e tal, agora que eles têm o acesso ali, né? E a gente falou ontem sobre o GMLRS-ER, mas lembra que eu falei que isso é uma hipótese, né? Isso pode ter sido usado, a gente não sabe o que foi usado também. Algumas pessoas estão dizendo que foram usados drones ucranianos. A Ucrânia está desenvolvendo muito rapidamente drones de fabricação própria para usar na guerra, e teriam sido esses drones ucranianos, que ninguém sabe ainda direito a capacidade deles, é lógico, e a Ucrânia não vai falar a capacidade desses drones,
mas que teriam sido usados nesse ataque contra Jancoy ontem. Qual das duas coisas é verdade, a gente não sabe. O assunto do GMLRS-ER foi abafado muito rapidamente, o que pode dar a entender que foram até os Estados Unidos que pediram para abafar esse assunto, porque não querem causar marolinha nessa altura do campeonato, né? O pessoal tem um certo receio de melindrar demais a Rússia. Eu entendo esse receio, a gente vai falar mais sobre isso mais adiante, quando a gente falar sobre a outra hipótese para aqueles mísseis russos, aqueles mísseis que caíram na Polônia, né? O que pode ter sido aquilo. Mas, enfim, eu entendo o fato do pessoal estar preocupado em melindrar demais a Rússia, não porque temam a Rússia, mas porque temem a dissolução muito rápida do regime, a queda muito rápida da Rússia, o que pode colocar armas atômicas nas mãos de pessoas desequilibradas, né? Bom, ele continua explicando aqui que em Ruliapole a gente viu aqui, né, essa cidade aqui, onde os russos haviam tentado partir para a ofensiva. Segundo estão dizendo aqui, foram 6 brigadas russas que tentaram o ataque em Ruliapole, mas pararam e falharam, né? Talvez isso tenha sido uma tentativa para testar as defesas ucranianas, o que faz sentido. Em Vuhledar continuam a briga entre tropas ucranianas e russas. Ambos os lados tiveram baixas, mas as tropas russas estão perdendo mais soldados. Marinka, Marinka é aqui, ó, é próximo aqui. Marinka, essa cidadezinha aqui, é em Donetsk. Movimentos táticos com algumas brigas locais, mas não houve mudança significativa da linha de frente, né? Enfim, ele continua aqui descrevendo, a gente já falou a maior parte dessas coisas aqui. Ele fala um pouco também sobre os russos atingindo a infraestrutura ucraniana ontem. Causaram sim mais alguns danos, tanto à rede elétrica quanto à rede de gás, mas a maior parte, da mesma forma, já foi corrigida. E aqui ele fala sobre o caso da Polônia, e eles estão entrando aqui em algumas opções. A visão deles principal é que a OTAN preferiu deixar passar. Entendeu que esse ato de provocação dos russos era isso, um ato de provocação. A gente vai explicar isso mais adiante. E continua a tentativa russa de forçar negociações, continuam pedindo para aliados russos no mundo todo tentarem forçar uma negociação entre a Ucrânia e a Rússia, mas é lógico, isso não vai acontecer porque a Ucrânia não tem interesse nisso, sabe que qualquer tentativa de negociação de paz agora é favorecer a Rússia. Tudo que a Rússia quer agora é um tempo para reorganizar o exército dela, para ter mais força num eventual retorno. Então não, nada de trégua, nada de negociação de paz, né? Inclusive o próprio Instituto para o Estudo da Guerra, depois a gente vai falar aqui, faz um caso aqui contra negociações com a Rússia. Mas uma outra coisa interessante que ele fala aqui, e que eu vou fazer um vídeo lá no Visão Libertária sobre isso, é o Tribunal de Haia, que condenou a Rússia no caso do avião M-17. Eu já fiz também um vídeo explicando o caso do avião M-17, o que houve lá em 2014, quando começou essa guerra. Essa guerra não começou em fevereiro de 2022, essa guerra começou em março de 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, e depois em abril, quando criou essa ideia de repúblicas separatistas, que na verdade nunca existiram, e foi justamente na briga dessas repúblicas separatistas com o exército ucraniano que supostamente um míssil foi disparado em direção a um avião, o avião MH17 da Malaysia Airlines, que fazia a linha de Amsterdã para Kuala Lumpur, e matando quase 300 pessoas que estavam a bordo, um absurdo, um crime de guerra. E eu fiz também um vídeo explicando isso lá no Visão Libertária, né, sobre o crime de guerra que o Putin tenta esconder há 8 anos. Né? O vídeo chama-se O Crime de Guerra que o Putin tenta esconder há 8 anos e coisa e tal, que é justamente sobre esse caso. Foi claramente um crime de guerra e claramente o culpado é o Putin. Né? Mas o julgamento ontem na Corte de Haia condenou 2 russos e um ucraniano rebelde, que um deles é o Igor Strelkov, ou Igor Girkin, que era o comandante russo naquela região, e ele e esses 2 outros soldados que operavam lá o sistema Buk, que foi quem derrubou o avião, foram culpados pelo acidente e foram condenados à prisão perpétua.
Então é lógico, eles estão fugidos na Rússia, ninguém consegue capturar esses caras, mas uma hora a justiça vai chegar para eles e eles não podem sair da Rússia. Qualquer coisa que eles saírem serão imediatamente presos, prisão perpétua para eles no tribunal de Haia, né? Mas o mais importante da decisão ontem do tribunal nem foi isso, foi o fato de que ela reconheceu que não existe DPR ou LPR, República Separatista da Ucrânia. Na decisão, o juiz falou que descaracterizou essas entidades porque claramente são braços armados da Rússia. Ou seja, reconheceu o que a Ucrânia vem dizendo desde 2014, que nunca houve movimento separatista naquela região, nunca houve revolta aberta, aquilo ali foram infiltrados russos que fizeram essa, entre aspas, repúblicas separatistas do Donbás. Então, essa foi uma decisão do Tribunal de Haia. O Tribunal de Haia é um tribunal extremamente técnico, extremamente jurídico, não entra para política, não entra para essa coisa de decisão política como o STF e tantos outros tribunais por aí. Então, a decisão deles é muito firme e reconhece uma coisa que todo mundo sempre falou. A questão ali, nunca houve república separatista do Donbás. O que houve é invasão russa naquela região. A culpa última é da Rússia, foi o que reconheceu o tribunal. Então, muito interessante isso daí, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala um pouco sobre a questão da onda de mísseis que teve ontem, que atingiu a Ucrânia ontem, a gente já falou isso ontem. E ele fala uma outra coisa aqui muito interessante, que a parte leste do Oblast de Kherson provavelmente pode ser vulnerável a uma campanha de interdição, da mesma forma que os ucranianos fizeram para retomar a região na margem direita do Dnipro. Lembra? Como é que os ucranianos fizeram para retomar aqui essa região aqui de Kherson, né? Os russos estavam nessa região, eles começaram a bombardear as pontes, que eram os mecanismos de abastecimento dessas tropas, e isso acabou impedindo os russos de abastecerem as tropas adequadamente. As tropas ficaram sem munição, fome de cartucho, que eles chamam, e no final das contas não tiveram opção que não fosse sair dali, né? E o que ele está dizendo aqui é que, na verdade, essa região toda aqui de Kherson tem muito poucos pontos em que você tem estradas de boa qualidade. É muito difícil abastecer essa região aqui através de estradas secundárias e coisa e tal. E os ucranianos têm feito isso, têm atingido essas principais estradas e vias que chegam nessa região aqui de Kherson, e isso é possível que eles consigam fazer uma campanha de interdição, tal como fizeram aqui nessa margem, né? Ou seja, é lógico, não vão conseguir impedir totalmente que os russos abasteçam suas tropas aqui, mas eles não precisam impedir totalmente. Basta dificultar muito a ponto dos russos não conseguirem atender todas as necessidades dessas tropas, que gradualmente começa a não ter mantimento, não ter cartucho, não ter munição, e aí rapidamente a coisa degringola, né? Essa é a hipótese que o pessoal aqui do Instituto para o Estudo da Guerra está fazendo. Além disso, além desse reporte que eles fazem, eles ontem liberaram também um texto falando sobre o caso contra negociar com a Rússia, em que eles ressaltam aqui, é lógico, o texto deles é muito mais elaborado e completo do que eu já falei aqui, mas eles falam basicamente algo que todo mundo sabe. A Rússia começou essa guerra em 2014, tomou a Crimeia, tinha tomado todo o Oblast de Donetsk e Luhansk, tá? O pessoal às vezes não se toca disso daí, mas a primeira cidade tomada pelos russos foi Sloviansk. Sloviansk já teve sob controle da, entre aspas, República Separatista do Donetsk, que a gente sabe que não é república nenhuma, eram forças russas no final. Kramatorsk, toda essa região aqui já esteve controlada pelos russos, inclusive Mariupol em 2014. Luhansk também estava tudo na mão dos russos. Aí o que aconteceu em 2014? Os ucranianos começaram a brigar contra as tropas russas na região. E tal como está acontecendo hoje, retomaram boa parte aqui de Luhansk, retomaram boa parte de Donetsk, inclusive Mariupol, Avdiivka e várias outras cidades aqui, a ponto de chegarem muito perto das principais capitais, ó, Luhansk e Donetsk, que ficam bem na fronteira. Essas cidades, como são cidades grandes, são cidades difíceis de capturar, levaria mais tempo para capturar essas cidades. Mas no final, o que aconteceu? Os russos começaram a chiar, a pedir apoio da comunidade internacional para fazer cessar-fogo e coisa e tal. O pessoal pressionou a Ucrânia a fazer um cessar-fogo, que foram os chamados Acordos de Minsk. E Acordos de Minsk 1, 2 e 3, foram 3 acordos que eles fizeram em sucessão.
e que basicamente congelou essa área aqui, tá vendo essa região aqui ocupada ainda pelas tropas russas. Esquece repúblicas separatistas, isso aqui era a tropa russa mesmo que estava nessa região, que foi o resto que os russos conseguiram segurar. O resto eles perderam muito mais. É uma coisa muito similar ao que está acontecendo hoje. Os russos invadiram um monte de coisa, os ucranianos puxaram ele para trás, estavam avançando, iriam continuar a conseguir tomar tudo, mas é lógico, né? Quando você começa a tomar grandes cidades como Donetsk e Luhansk, o número de mortes e perdas é significativo, não tem como fazer de outra forma. Então os ucranianos optaram por assinar esse cessar-fogo. O que aconteceu? Os russos apenas usaram esse tempo para reforçar o exército para fazer esse ataque agora em 2022. Então está mais do que claro, os russos já perderam 50% de tudo que eles invadiram desde 24 de fevereiro deste ano. Então, ou seja, os russos estão querendo agora fazer um cessar-fogo, querendo negociar, parar a coisa, por quê? Eles falam que é óbvio, o que eles querem é justamente, não há como terminar a guerra com acordo nesse caso. O que dá para fazer é suspender a guerra por um tempo, enquanto a Rússia se fortalece. Daqui a 10 anos a gente vai ter o mesmo problema novamente, então não dá para deixar esse problema mais para frente, não há por que negociar com a Rússia, enquanto a Rússia não sair totalmente do território ucraniano, né? Então eu concordo plenamente com essa avaliação aqui do Instituto para Estudo da Guerra. Bom, alguns problemas diplomáticos que têm surgido para a Rússia, né? A China se tornou o principal parceiro comercial com a Rússia. O Kremlin vai se arrepender profundamente de ter acabado sua parceria com o Ocidente para obedecer à China. E é aquilo que eu falo para vocês, né? A gente já sabe que agora a Rússia vai ser a Coreia do Norte 2.0, vai depender da China economicamente para tudo, simplesmente porque cortou relações com todo o resto do mundo. E qual que é o problema disso? O problema não é nem que a China seja um parceiro particularmente ruim. O problema é justamente você ter só um parceiro. Ter apenas um parceiro econômico é algo muito ruim no final das contas, e a Rússia vai acabar percebendo isso. Você tem o chamado oligopsônio, que é o oligopólio ao contrário, né? O oligopólio é quando você tem apenas uma pequena quantidade de empresas vendendo no mercado, e isso prejudica o mercado, porque essas empresas começam a fazer as regras que elas quiserem, botar o preço que elas quiserem. Mas existe também a outra parte disso, que é o oligopsônio, que é quando você tem apenas poucos compradores em um mercado. E da mesma forma, isso prejudica o mercado, porque esses compradores, como só tem eles podem ditar preço, ditar regras, ditar condições. É o buraco em que a Rússia está se metendo com isso, né? E uma prova maior disso foi justamente a tragédia do G19 para a Rússia. O G19 terminou com uma declaração contra a Rússia que foi assinada, inclusive pela Índia, Paquistão e vários outros países do terceiro mundo, que até aqui vinham ou neutros ou apoiando abertamente a Rússia. O Brasil não participou do G19, né, mas vários países que estavam naquele meio termo ali, não queriam adotar uma postura anti-russa muito forte, no final das contas acabaram adotando essa posição, o que mostra que está havendo cada vez mais um enfraquecimento da Rússia. De novo, só sobrou para a Rússia de apoio diplomático no G19 a China. Um vídeo muito interessante que está circulando aí, ó, é o vídeo do Banksy. Lembra que o Banksy, eu mencionei para vocês, é um artista inglês que ninguém sabe quem é e coisa e tal, e ele esteve na Ucrânia e ele mostrou aqui no vídeo ele fazendo as pinturas lá em locais da Ucrânia, todas as pinturas que ele fez lá em vários locais da Ucrânia. Ele botou o vídeo lá no canal dele, né? Pô, aquela menina que estava tocando harpa ali, agora ela sabe, ela estava tocando harpa do lado do Banksy, sem nem saber quem é o Banksy, porque ninguém sabe quem é o cara, né? E as obras de arte dele chegam a valer milhões de libras, aí valem muito dinheiro mesmo, muito embora ele seja contra esse negócio de vender obra de arte. Ele diz que a obra de arte dele não é para ser vendida, é para ser apreciada e coisa e tal. Mas apesar disso, você sabe, mercado de arte tá mais do que o que mais tem. É até engraçado a questão do quadro mais famoso dele, que é a menina com balão. Ele fez o quadro e falou, olha só, se algum dia esse quadro for vendido, ele vai se autodestruir. E
De fato, esse quadro foi vendido no leilão e imediatamente depois de vendido acionaram um triturador que triturou o quadro da menina com balão, né? Aí você fala, pô, caramba, que absurdo. Todo mundo ficou assustado na hora, na sala de leilão. Só que depois o quadro vale até mais agora. Ele todo destruído, vale até mais agora do que valia antes, porque mercado de arte, meu amigo. Eu não entendo nada de arte, gente, não entendo nada, mas é bem interessante, é bem curioso esse tipo de arte, né? E, bom, para terminar aqui, vamos falar sobre a hipótese do Denis Davidoff. Denis Davidoff é um outro youtuber, eu gosto muito dele também, estou sempre assistindo os vídeos dele lá, recomendo para quem quiser assistir. Ele é um ucraniano, ele está lá na Ucrânia, mas não está na zona de guerra, e fica fazendo os vídeos explicando o que está acontecendo lá. E ele trouxe uma hipótese que foi sugerida, inclusive, por alguém que assiste o canal dele, né? E aí ele fez a verificação lá e realmente faz sentido. O que ele está dizendo? Que pode ter sido, sim, um míssil russo que atingiu aquela cidade na Polônia. E por que a Rússia faria isso? A Rússia não quer comprar guerra com a OTAN, ela sabe que ela perde uma guerra com a OTAN. A gente viu o pessoal lá, o Peskov e os bloggers russos, todo mundo chorando. Não foi a Rússia, não foi a Rússia, não. Coisa e tal, justamente não querendo comprar guerra com a OTAN, porque eles sabem que perdem, né? E qual que é a hipótese que eles estão colocando? Olha só que coisa curiosa. A cidade é aqui, né? Nessa região aqui, ó. Psevoduf, essa cidadezinha aqui. Deixa eu até marcar ela aqui, que eu acho que fica mais fácil da gente ver. Olha só. Aí você abrindo aqui o mapa da Ucrânia, olha que coisa curiosa sobre as coordenadas dessa cidade. Ela fica exatamente na mesma latitude de Lviv, que é uma grande cidade ucraniana, e na longitude de Lviv e na latitude de Kiev. Repara como é que ela fica exatamente na ligação das duas cidades principais da Ucrânia, que foram ambas bombardeadas ontem. Qual que é a hipótese que a pessoa está fazendo aqui, né? Que foi o cara que assistia, o Denis Davidoff, e o próprio Denis falou, olha só, essa é uma possibilidade. Os russos, essas armas, todos esses mísseis russos, todos são programados via GPS. Todos esses mísseis de precisão mais modernos são feitos dessa forma, né? Então alguém programou o míssil, alguém foi lá e disse, olha, esse míssil vai atingir a coordenada GPS XYZ, XYZ. E lembra, no dia que aconteceu isso, já tem uns 4 dias atrás, foram 100 mísseis russos no total em toda a Ucrânia. Então o pessoal que ficou programando esses mísseis tinha um monte de mísseis para programar. Agora pensa a seguinte situação, você tem uma lista de coordenadas, latitude, longitude, latitude, longitude, latitude, longitude, né? X e Y, para você marcar. E aí, por um acaso, as coordenadas para algum ponto de ataque aqui em Kiev estavam logo em seguida a coordenada de alguma coisa em Lviv, e quando o cara digitou as coordenadas, ele digitou justamente a latitude de Kiev e a longitude de Lviv. Entenderam a hipótese? O russo errou na hora de programar o foguete russo, e esse foguete russo acabou caindo nessa cidade aqui da Polônia, porque, por um acaso, essa cidade tem exatamente a mesma latitude e longitude de cidades ucranianas, né? É possível isso? Eu não duvido. Russos errarem números, é bem possível isso acontecer. Não seria nem perto a maior atrapalhada que eles já fizeram nessa guerra. É uma possibilidade real esse tipo de coisa. Foi isso que aconteceu? Eu não tenho como saber. E alguns estão apontando para o fato de ter S-300 lá. Mas lembra que logo no início eles falaram que foram 2 mísseis. Ou seja, o que pode ter acontecido é justamente o míssil russo e o míssil ucraniano interceptando o míssil russo caíram juntos lá na cidade, mas o míssil ucraniano estava tentando derrubar o míssil russo. Então, mas houve um míssil russo apontado para a Polônia, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês também. O pessoal aqui da OTAN, eles têm radares de altíssima qualidade. Eles sabem de onde veio esse míssil, eles sabem. Então, se é essa a hipótese, se realmente houve, não foi um míssil só, porque lembra que no início todo mundo falava 2 mísseis, aí de repente começaram a falar em um míssil só, que seria um S-300 ucraniano e ponto final, e coisa e tal. Enfim, qual que é a hipótese que o pessoal está levantando aqui? É que sim, pode ter sido um míssil russo que atingiu a cidade da Polônia por um erro de digitação da coordenada ali,
E por que a OTAN sabe de onde veio esse míssil? Porque não tem como não saber, eles têm radares muito precisos ali na região. Então, por que a OTAN não quer agir? Ele realmente jogou para baixo, abafou a coisa, porque eles não querem agir. E não querem agir por vários motivos, né? A gente sabe que, primeiro, uma ameaça é pior do que a ação direta. É o que a gente sempre fala isso, né? Ou seja, enquanto a OTAN está como garantidora da paz ali, do não uso de armas nucleares e coisa e tal, tudo bem. No momento que a OTAN entrar na guerra a favor da Ucrânia, é menos uma ameaça que se pode fazer contra a Rússia. Então, no final das contas, o pessoal fez calculou direitinho esse negócio, não é melhor deixar a ameaça da OTAN entrar na guerra para o caso da Rússia usar, sei lá, uma bomba nuclear estratégica, alguma coisa assim. Eles têm bombas nucleares pequenas, os russos, né? Não acredito que vão usar, justamente porque temem a OTAN entrar na guerra, mas uma vez que a OTAN entrou na guerra, por que não, né? Já estão na guerra mesmo. Então, esse é o grande temor. E isso é outro problema que eu falo. O grande receio do Ocidente agora é o desmoronamento da Rússia muito rápido. E esse arsenal atômico do Putin cair na mão de alguém pior do que ele, né? A gente sabe que o Putin é terrível, é culpado dessa coisa toda, vai ser condenado por isso em algum momento, mas o fato tem gente pior do que o Putin na Rússia. Então, é daí que vem esse receio da OTAN em entrar nessa guerra, e eu acho que é justificável. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.